eu, sendo franco e sincero para vocês, eu de fato não tenho uma sequência assim. Eu tenho muito estudo, né, de todo meus anos na igreja, dos cursos que eu fiz e tudo mais, mas eu não preparei nada dentro de uma cronologia. Eu quis sempre me propor a vir aqui e assim seguir aquilo que o Espírito de Deus nos conduzir diante daquilo que nós vemos em vocês, no sentido daquilo que no momento de cada um de vocês há assim o despertar, o desejo. Em particular, eu vi a necessidade de começar lá com a nossa aula de soteriologia, né, o estudo da salvação, por ter o conhecimento de que muitos dos nossos irmãos aqui, principalmente os mais frequentes, os que sugeriram esse estudo, estavam no começo da caminhada da fé, então eu entendi que era importante conhecer a base, a fundamentação da salvação, e em seguida nós falamos sobre a oração, que é a vivência, né, dessa salvação que recebemos, agora estamos vivendo ela, e ela é desenvolvida na medida que nós nos relacionamos com o nosso Pai. E isso é feito através desse veículo, que é a oração. E a dúvida do nosso irmão Luca, a pergunta que ele fez, né, a semana passada foi muito bom sobre o Espírito Santo. E aí, quando eu comecei a estudar, eu achei bem interessante, porque, querendo ou não, ele está totalmente envolvido e relacionado com as duas primeiras conversas que tivemos. Ele tem um papel fundamental, eu citei bem rasamente lá na primeira aula, não entrei nada profundamente, mas ele tem um papel indispensável no processo da salvação, porque é ele que convence a cada um de nós de que nós somos carentes de fato de receber essa salvação, porque somos pecadores. É ele que convence, gera esse convencimento na gente, esse processo de arrependimento. E a oração, é, enfim, a oração ele está totalmente ali ligado, né? Porque a Bíblia diz que é ele que assim, é quem intercede por nós. Então, se tem alguém que sabe e compreende muito bem aquilo que é levar palavras, orações e petição a Deus, é ele. Então, mas eu até vi, inclusive, a necessidade de tentar enxugar o máximo possível, porque é um assunto muito profundo, né? Então, eu falei, cara, vamos começar. Isso pode se estender para algumas aulas à frente, porque existem muitos aspectos sobre o Espírito Santo para se estudar. Hoje mesmo, nós vamos fazer bem a introdução, vamos trabalhar especificamente sobre a pessoa, né? De- a pessoa do Espírito. Então, tem muitos outros fatores deles que nós vamos ver em momentos, encontros futuros, para nós adentrarmos melhor. Então, iniciando aqui, todo mundo, eu acredito que minha tela está compartilhada, está todo mundo vendo aí. Vou passar o slide, se não mudar, vocês me confirmem, tá? Então, aqui nós já vamos trabalhar o conceito, entender o porquê dessa palavra aí. Meia, o Walter até tá brincando aqui, a gente estava pensando, vamos falar de borracharia, trocar pneu, como é que é esse estudo aí sobre pneu? Aí a Luísa falou, parece que tem corre de médico, e lembrou de pneumonia, essas coisas. Eu falei, não, gente, falei, é isso mesmo, a palavra é essa, é uma terminologia, ela vem do grego, né? Ela é formada por duas palavras gregas, que é pneuma, que significa espírito, sopro, vento, ou seja, a palavra pneuma no grego é isso, espírito, sopro. O restante, né, o final, logia ali, é de logos, que nós já vimos, como soteriologia, como já vimos a própria teologia, né, teo é Deus, logia que é o estudo, então é estudo sobre Deus. Hoje vemos aqui pneumatologia. Então, pneuma é espírito, vento, porque na Bíblia nós vemos a pessoa do Espírito Santo também sendo representada por esse sopro, pelo vento, né? Então, por isso da palavra pneumologia, que é o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo, certo? Então, por isso do pneumatologia. E aí o texto base para nós começarmos a conhecer, né, a pessoa do Espírito Santo. Eu trouxe aqui o Evangelho segundo João, que é quando Jesus fala do anúncio ali, né, da vinda do Espírito Santo. E diz assim no versículo 16 e parte ao do 17: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito
da verdade. Então, o Espírito Santo, ele está aqui como o outro consolador. Já vou ter que passar para a gente definir essa palavra aqui, para a gente entender bem o que que é essa palavra, e já começando a conhecer o que de fato é a pessoa do Espírito Santo. E nesse texto, e dentro dessa palavra aqui, nós já vamos conseguindo é, 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 enxergar claramente o que de fato é o Espírito Santo. Então, nesse texto de João 11, Jesus usa a expressão outro, e é muito importante nós conhecermos o termo outro aqui, porque no grego, João usa a palavra aios. Aios. A palavra usada para outro aqui no grego é aios, que significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, certo? Porque uma outra palavra grega usada para outros é o héteros, né? Que nós conhecemos muito, que é o que define a questão do sexo, né? Nós somos héteros. Só que a palavra héteros, ela tem a diferença de que o héteros fala outro, mas é um outro diferente. Não é da mesma espécie. Então, a palavra héteros, ou seja, ambos, homem e mulher, são seres humanos. Então, porém, são humanos, né, de formas diferentes na sua, né, natureza ali biológica, por assim dizer. Então, a palavra que João usa para outros aqui, sendo aios, é muito importante porque ele de fato dá essa definição para a gente de que esse outro, né, esse aio consolador, é alguém da mesma natureza, da mesma espécie. Ou seja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é alguém da mesma natureza divina que ele. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro texto, já traz para a gente é, essa visão de olharmos para a pessoa do Espírito Santo e entendermos que esse texto ele é uma das bases para nós que cremos na Trindade, né, tendo Deus como Pai, Filho e Espírito. Esse é um dos textos que embasa quando Jesus, que é o Filho de Deus, que em João 1 diz que ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele também é Deus. E quando Jesus se refere a esse Espírito, ele diz que é alguém da mesma natureza, da mesma espécie que ele. Então, logo, Jesus já está trazendo para nós a ideia de que o Espírito Santo, esse Consolador que ele enviaria, seria um ser de natureza divina, da mesma forma que ele. Então, é importante porque existem algumas, e eu não quero entrar no sentido de polemizar, mas algumas denominações, alguns segmentos, algumas igrejas, alguns cristãos, né, de diferentes linhas teológicas, eles entendem a pessoa do Espírito Santo como uma força de Deus. É como que eles não atribuem essas características que Jesus está aqui, né? Pelo menos nesse texto está aqui evidente para a gente, que denotam a pessoa ou que denotam o Espírito Santo como de fato uma pessoa distinta de Deus. Então existe um outro grande grupo, né, de cristãos que já veem não, veem o Espírito Santo como uma pessoa. Então, não é que os outros não creem. Eles creem no Espírito Santo, só que muitos, não preciso citar nenhum aqui, mas são algumas linhas cristãs também que creem em Cristo, que Jesus é o Salvador, né, que Jesus veio para morrer, perdoar os pecados, que é o Filho de Deus, mas no aspecto do Espírito Santo, eles não conseguem ver, não sei exatamente por que adentrar aqui na teologia deles, mas não veem o Espírito Santo como uma pessoa. E nesse primeiro estudo de hoje, o que eu entendi como importante de introdução no estudo do Espírito Santo é justamente trabalharmos esse aspecto, de mostrar tudo que eu pude aqui encontrar na Bíblia, de evidências claras, de textos que de fato fazem com que a gente olhe para o Espírito Santo e enxergue uma persona, né? De fato, uma personalidade, uma pessoa ali distinta do pai, distinta do filho, né? Então, é muito interessante isso. E essa pessoa sendo distinta, ela não é diferente. Ela é pertencente, como Jesus disse, a eu.
outro, mas da mesma natureza, da mesma semelhança. Tá certo? Vamos adiante. Se algo que eu estiver dizendo gerar alguma dúvida, né? Geralmente a gente deixa as perguntas para o final, mas se for algo assim, não tiver claro, vocês podem, por favor, terem a participação e a gente pode esclarecer melhor, tá certo? Então, alguns textos aqui que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro ponto é, de fato, mostrando o Espírito Santo como Deus. Ele, de fato, é Deus, certo? Como eu disse, muitos creem nisso. Só que eles entendem sendo Deus como, de fato, o Santo e Deus uma coisa só. E não na separação, como eu acabei de citar, né? A Trindade. Mas esse texto aqui, por exemplo, de Atos 5, 3 e 4, e eu vou ler para ficar mais claro. Olha só como nós conseguimos, de fato, perceber aqui a referência da pessoa, né? E depois a associação à divindade. Diz assim: então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Certo? Então tá claro que ele não falou mentir nem o pai, nem o filho, nem a Deus. Ele, Pedro faz menção de que ele mentiu ao Espírito Santo. E aí entra um outro aspecto que nós vamos ver porque é o Espírito Santo que foi enviado para morar dentro da gente e é quem testifica tudo dentro dos nossos corações, certo? Porque mentisse ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você antes de ser vendida e depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então, primeiro Pedro, perdão, faz a menção de que Satanás enche o coração dele e ele mente ao Espírito Santo, que provavelmente, né, assim, está claro, provavelmente não, está implícito no texto de que é o Espírito Santo que estava ali em Ananias que ou falou algo a ele e que provavelmente Ananias ali dentro do seu coração, aquilo que ele propôs dentro do seu coração, ele estava falando com a pessoa do Espírito Santo que é quem certifica tudo dentro de nós, certo? E aí ele conclui falando, não foi aos homens que você mentiu a Deus. Então, tendo mentido ao Espírito, ele mentiu à pessoa ou ao próprio Deus, certo? Mateus, é interessante esse texto de Mateus 28, 19, porque nós vemos uma clara menção também com relação à Trindade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós sabemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo, que pertence a essa Trindade, também é Deus. Um outro texto que não coube aqui nesta página, eu botei aqui na outra, é 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 12. É um pouco mais extenso, mas contribui para a nossa compreensão. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. Então, Deus revelou algo. De que maneira? Por intermédio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito sonda até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Então, o Espírito que sonda as profundezas de Deus, o Espírito de Deus e o Espírito que procede de Deus, esse Espírito, ele é distinto de Deus, no sentido da pessoa Pai, porque nós temos aqui uma Trindade e embora nós temos nós como homem
a tendência, essa é a palavra que eu queria encontrar, de sempre enxergarmos uma hierarquia. Então, pode ser que nós, vendo essa hierarquia também na Trindade, Deus, toda vez que a gente se refere a Deus, nós pensamos na pessoa do Pai, certo? E o Filho, quando esteve aqui, em todo momento, ele sempre buscou glorificar ao Pai. E o Espírito é muito interessante, que nós vamos ver, inclusive, isso lá na frente. É ele que em todo o tempo faz menção da pessoa de Cristo. É ele quem vai trabalhar para formar Cristo em nós. Então, o fato do Filho sempre buscar glorificar o Pai não quer dizer que o Filho não seja Deus, porque ele é. E da mesma forma, o fato do Espírito sempre buscar em todo o tempo glorificar e revelar e formar Cristo, não quer dizer que ele seja inferior no sentido de não ser. Então, ele também é Deus, certo? O Espírito Santo é uma pessoa. Aqui tem muitos textos ainda para trabalhar esse aspecto, mas eu falei, eu vou botar só, se vocês quiserem dar print da tela, é até, né, mais interessante para você analisar todo o contexto, para de fato você ver com seus próprios olhos, para você conhecer o texto e enxergar ali a veracidade de que esses textos se referem a essa pessoa, certo? Mas ia ficar muito grande e caber muito texto. Então, tirem print na testa, anotem tudo, continue buscando em conhecer, tenha de fato esse interesse de buscar conhecer mais sobre a pessoa do Espírito, sobre Deus e evoluir na sua vida espiritual, tá certo? Então, é interessante porque nesses textos aqui nós vamos ver que todos esses textos trazem para a gente atributos pessoais que nos fazem de fato crer que não dá para olhar para o Espírito e entender que ele é apenas uma força. Uma força, não dá para crer que uma força tenha tantas características de uma pessoa e não ser uma pessoa, certo? Então, olha só, Atos 2, 13, verso 2 diz: Disse o Espírito Santo. Então, aqui diz que ele fala, certo? João 14, 26 diz que ele ensina. Ele vos ensinará todas as coisas. João 14 é todo o capítulo ali é Jesus fazendo menção tanto dele como sendo o caminho, a verdade e a vida, e depois ele começa a testificar acerca do Espírito. Nosso texto base é João 14, também está o tempo todo falando do Espírito Santo, certo? Ele também trabalha dentro de nós para ajudar a nossa memória. 14, 26 também diz, aí, a parte B, vos fará lembrar. Lá no capítulo 16 de João, verso 13, ele é quem nos guia, ele vos guiará em toda a verdade. Ele testemunha. João 15, 26, ele dará testemunho de mim. Jesus falando que o Espírito Santo dará testemunho acerca dele. Ele intercede. Esse aqui é um dos papéis que, nos atributos dele, que é mais conhecido, que é Romanos 8, 26. O Espírito intercede por nós. E o texto diz ainda com gemidos inexprimíveis. A forma com que ele intercede por nós diante de Deus é de uma maneira que as palavras não podem ser, ou melhor, é que com palavras não podem ser expressada a forma com que o Espírito Santo está diante de Deus intercedendo por mim e por você. Ele também pode ser entristecido, e isso aqui é muito forte. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, ele tem sentimentos. Então, eu não consigo, com tantos textos se referindo à pessoa ou ao Espírito, não olhar para ele como uma pessoa, com tantas características, atributos, né, e até, né, sentimento, pensar que isso é apenas uma força de Deus, como se, sabe, é, 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 como se fosse energia, né? A eletricidade, whatever, algo assim que você consegue acionar, que por intermédio dele você faz algo, mas, por exemplo, a força do braço. O meu braço, eu consigo levantar um peso porque eu tenho força. Então, eu posso dizer que no meu braço há força, entende? Só que o meu braço não tem sentimento. O meu braço não tem essas emoções. O meu braço é só o meu braço, ele apenas recebe comando e age de acordo a programação que o meu cérebro determina para que ele faça, segundo as condições que ele tem.
Então, o Espírito Santo, é, 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 embora alguns, né, considerem dessa forma, e, enfim, seja qual for a razão que eles enxerguem assim, mas que nós possamos a cada dia buscar, diante do que a Bíblia nos apresenta, de fato, conhecer mais e mais os aspectos desse, né, vou colocar assim, dessa pessoa, e que de fato você conheça ele como uma pessoa e entenda, porque, ora, se ele pode ser entristecido e ele tem um papel tão importante nas nossas vidas, falar conosco, nos ensinar, nos lembrar, nos guiar, testemunhar acerca de Cristo, interceder por nós, é importante que nós conheçamos para que nós saibamos a cada dia mais nos relacionar com esse Deus, com Deus na pessoa do Espírito Santo. E nós só temos o Espírito porque ele é a promessa de Jesus. Aí a gente volta lá para João 14. E aí é interessante porque nós já entendemos o termo outro, né, aios, e o outro termo que Jesus usa para o Espírito é consolador, que do grego quer dizer parakletos, é, e essa palavra paracletos ela pode ser traduzida para a nossa língua tanto como consolador, quanto ajudador, advogado, intercessor, como vimos lá em Romanos, companheiro, ou seja, aquele que caminha ao lado. Então, Jesus estava dizendo para nós o seguinte: assim como vocês caminharam comigo, agora caminharão com o Espírito. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio aqui, esteve o tempo que esteve aqui, esses 33 anos, caminhou com quem teve o privilégio de caminhar ao lado dele aqui na Terra. Jesus sentiu todo a dor, toda a angústia, toda a fragilidade do que é ser um, um ser humano. Mesmo tendo Jesus ao lado, nós vimos muitos dos seus discípulos falharem. Um deles o traiu, outro o negou, outro nem cria tanto assim, era incrédulo, né? Nós temos ali o Tomé. E outros também que tinham as suas falhas, tendo Jesus caminhando ao seu lado. Jesus entendeu a fragilidade do homem e ele entendeu que era impossível que nós chegássemos ao pleno propósito que Deus tinha para nós estando sós. Foi por isso que ele fez essa promessa. Foi por isso que ele enviou para nós o Espírito Santo, o Paracletos, porque ele sabia que nós precisaríamos de consolo, ele sabia que nós precisaríamos de um auxiliador, de um ajudador, desse advogado, desse intercessor. E pensar no Espírito Santo como intercessor é o que gera em mim, me deixa ter, de certa forma, um motivo, porque eu penso em todos os momentos da minha vida de mais fraqueza. Vai lá na mamãe, vai, pai. Papai concentrar aqui. É, de fraqueza que eu tive e que eu chegar diante de Deus e não consegui dizer uma sequer palavra. Eu não sei se você já passou por isso. E você sabe o que me confortava? Era porque, de fato, eu conhecia esse texto aqui de Romanos 8:26. E que me fazia, inclusive, às vezes, sair na minha oração ali, da presença de Deus, com o coração alegre, mesmo sem ter conseguido dizer nada. Porque eu tinha dentro do meu coração essa confiança, essa fé no que a palavra de Deus diz, que Ele é um intercessor. Então, pensar que eu cheguei diante de, eu vou colocar assim, na minha cabeça, talvez diante de um juiz, porque Deus é juiz, né? Embora eu hoje consiga, né, enxergá-lo muito mais como inteiramente como pai, mas ele não deixa de ser juiz. Mas eu digo isso ante momentos de fraqueza que eu tive, porque chegar diante de um juiz e você conseguir sair justificado sem dizer uma sequer palavra, hoje
Hoje, assim, você pensar num cenário que você está diante do juiz e você sabe que você é culpado e você sem dizer nada conseguir sair dali justificado, no- nos termos humanamente falando, seria impossível. Hoje Tem que temos ter até um tem que ter um advogado que advogado fala muito por bom, né? nós. Pronto aí, ó. É isso que eu ia falar, obrigado. Seu advogado tem que ser muito bom, né? Então, é essa confiança que temos. Por isso que eu sempre trabalho com as pessoas esse aspecto de muita gente às vezes tem a questão das nossas fraquezas, nós pecamos, gente, nós falhamos, nós somos falhos. E o fato de dizer que sou pecador, eu não posso ficar usando isso, nem é essa a minha intenção, usar isso como desculpa para continuar pecando, não é esse o ponto. É de fato saber que de fato eu sou um ser humano falho. Mas eu sei que eu erro porque eu tenho uma natureza inclinada, inerente ao pecado. Então eu luto contra isso. E o fato de eu lutar e de eu crer em Deus, de eu ter fé, não quer dizer que eu não vá falhar. Então, nessa caminhada, quando eu falo, e por isso que eu trabalho muito com as pessoas nesse aspecto, porque muitas vezes, quando nós erramos, quando nós pecamos, a forma com que fica a nossa cabeça, principalmente quem tem mais tempo de caminhada, quem tem mais tempo na fé, o quanto muitas vezes isso pode nos abater no sentido de, assim, de sentir de fato, sabe, uma pressão. Mas quando nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo e ele conhece os nossos corações, gente, você sabe por que que hoje, e vou confessar aqui para vocês, como homem falho, pecador que sou, eu só estou de pé, só estou aqui ministrando para você, tenho uma vida e um relacionamento com Deus, um casamento abençoado que cada dia se fortifica, buscando ser um pai a cada dia melhor. Sabe por quê? Porque eu conheci de fato o que é a pessoa do Espírito Santo e conhecê-lo da sua essência. Sabe sabe o que aconteceu comigo? Todas as vezes que eu pecava, ele me ajudou a não ter medo de Deus. Todas as vezes que eu errei, que eu pequei, que talvez pelo olhar religioso, eu, quem sabe merecia ser culpado, mas era ele que me convencia correr para perto de Deus, mesmo sujo, manchado, falho, fraco. A maioria das pessoas que vivem uma caminhada na fé, quando tropeçam, às vezes sentem vergonha a ponto de, eh, sabe, a ponto de ir falar com Deus. Então, por isso, eu queria que vocês, de fato, conhecessem o Espírito Santo de Deus nesse aspecto, dentro dessa profundidade, para você entender que quando você errar, que quando você falhar, você tem alguém que está ali para te ajudar, que está ali para interceder junto com você, para te fazer chegar mais perto de Deus. Se você conseguir, mesmo, gente, preste atenção, mesmo quando nós erramos, quando nós falamos, quando nós pecamos, nós temos a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Para pensar comigo. É Ele. Cadê? Eu acho que. Não, tá lá na frente esse texto. Não é, tá. Acho que eu não peguei esse texto, não. Mas a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para pensar comigo. Como é que o Espírito Santo de Deus convence alguém de pecado se o Espírito Santo não falar com ele? Então você concorda comigo que mesmo alguém em pecado, ele tem total condições de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito, não por mérito dele, mas porque o Espírito Santo é quem quer trabalhar em nós para nos ajudar a chegar ao arrependimento. E eu só vou conseguir chegar ao arrependimento se eu for convencido. E eu só vou conseguir ser convencido se alguém trabalhar isso em mim, falar comigo. Então, entenda
que na sua falha, no seu tropeço, Deus não vai te abandonar. Entenda que isso, normalmente eu não faço esse tipo de coisa, porque quando, eu, né, ministrando aula, a gente está aqui trabalhando, então. Mas assim, gente, em nome de Cristo Jesus, entenda que Deus, ele odeia o pecado. Ele aborrece o pecado. O pecado é aquilo que fazemos que fere a natureza divina. Mas presta atenção, é aquilo que fazemos, mas não é aquilo que somos. Porque o que nós somos, ele ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Independente daquilo que fazemos. Isso precisa ficar guardado em nós. Por quê? Porque se isso não tiver forte, convicto dentro de mim, quando eu falhar, que a Bíblia diz que o pecado faz separação. Isso também é bíblico, parece até que ela se contradiz. A Bíblia faz separação entre o homem e Deus. Ué, Bruno, então como se faz o pecado faz separação o homem e Deus, como o mesmo homem em pecado ele pode ouvir a Deus? A gente precisa entender o que de fato é essa separação. É que não há comunhão entre as trevas e a luz. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos da luz. Não é que Deus se afasta de nós. O pecado não faz, isso é importante nós entendermos. O pecado não faz Deus se afastar de mim. O pecado me leva para distante de Deus. Então, quando eu peco, não é que Deus deu um passo para trás, é que eu dei um passo para distante dele. Ele está onde ele sempre esteve. E o Ô, Espírito Santo. Ô, Bruno, Né? inclusive a gente falou sobre Adão e Eva esses dias, né? E aconteceu Uhum. exatamente isso, né? No primeiro pecado, Oh, yeah. Exato. Exatamente, Walter. Bem lembrado. O Walter está dando exemplo de que algo que a gente conversou, que Adão e Eva, quando pecaram lá no jardim, Deus veio assim, como todos os outros dias ele vinha, ele ainda veio ao encontro do homem. Entende? Então, quem foi que, após o pecado, fugiu, se afastou? Deus foi lá, no local marcado, na hora marcada. O próprio chegou lá e não encontrou Adão, porque ele não estava lá, porque ele tinha ido se esconder. Então você está vendo o que o pecado faz com a gente? O pecado nos faz se afastar e querer se esconder de Deus. Aí, o Paracletos, o ajudador, que é o advogado, o intercessor, ele que vem para falar com a gente, para nos convencer de que o melhor lugar para a gente é onde a gente estava, é mais perto. Então, se por um lado o pecado ele vai automaticamente me fazer dar um passo para distante, o Espírito vai vir trabalhar em mim, falar comigo, para que, independente do erro que eu cometi, eu posso me arrepender, mudar a minha mente e dizer que realmente não é esse o caminho, não é isso que eu devo fazer. A minha conduta deve ser outra. Eu sou uma outra pessoa, eu não sou mais essa pessoa que praticava isso. De fato, eu preciso chegar para mais perto de Deus para que eu continue estando distante dessa pessoa que praticava isso, porque é isso que é o arrependimento. Gente, arrependimento. Deixa eu só entrar nesse detalhe aqui, porque a gente repete muito isso. Eu, o Arnaldo, fala muito isso também, né? O arrependimento, metanoia, mudança de mente. Gente, arrepender não é sentir remorso por uma coisa errada que a gente fez. Não tem nada a ver. Arrependimento não tem nada a ver com remorso, gente. Deixa eu te explicar para vocês, se eu consigo explicar para vocês o que é arrependimento, que é isso que o Espírito de Deus quer produzir na gente. É assim, ó. Voltando lá para a primeira aula, tá? Eu vou fazer essa conexão do espírito da pneumatologia com a soteriologia. O Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo e a obra dele com a salvação. Jesus vem e nos salva, certo? E a salvação. Quando ele nos salva, ele salva Bruno, significa dizer que ele, quando ele me salva, ele me entrega uma vida para viver. Por quê? Esse Bruno aqui, que pecou, eu tinha.
automaticamente eu estava condenado à morte. Então, a vida que esse Bruno vivia aqui, que era em pecado, a Bíblia diz que aquele que pecar certamente morrerá. Concorda? Quer dizer, você concorda não que está escrito na Bíblia. Aquele que pecar certamente morrerá. Então, esse Bruno aqui está condenado. Já era. Jesus vem, salva, me salva, traz a salvação e fala assim, Bruno, tem uma nova vida para você viver. Certo? É a salvação. E eu não tenho que fazer nada para deixar essa vida de Bruno, que está condenado à morte, para viver essa de cá. Certo? Então, aqui, Bruno vivendo, pecando, eu não tenho Jesus ainda, eu não conheci. Só que o ponto, pra você entender o que é arrependimento, é que essa vida aqui não vai surgir, não vai aparecer. É por isso que eu prego da forma que eu prego, tem muita gente que acha até que é uma heresia. É porque eu creio dessa forma aqui. Essa vida aqui, ela não vai surgir depois que eu aceitar Jesus. Essa vida aqui, ela existe desde que Jesus morreu na cruz. A Bruna não tinha nem nascido ainda, mas ela já estava. Ele já pagou o preço. Gente, todo mundo que não nasceu ainda já tem essa salvação. Jesus não vai vir morrer de novo para oferecer vida para quem não... Já está todo mundo perdoado. Então eu nasço e vou vivendo minha vida, não conheci Jesus, vou fazendo bagaceira, esculhambando e pá, vivendo uma vida de pecado. Quando eu tinha uma vida diferente dessa para viver, uma vida no reino de Deus, uma vida de santidade, uma vida com propósito, uma vida que era a vida eterna, uma vida de graça, uma vida que refletia e que revelava e expressava a natureza de Deus. Aí, esse cara aqui, esse Bruno aqui, vai conhecer Cristo. Conheci Jesus, me ensinar a me falar de Jesus, me apaixonei por esse cara. Aí o Espírito Santo me convence de pecado. E quando ele me convence, o que que ele gera? Qual é o fruto que ele gera em mim? É de arrependimento. Então, quando eu conheci a Cristo de verdade, todo aquele que a gente estudou, a soteriologia, tudo aquilo lá, a salvação, eu me arrependo por quê? O que que é o arrependimento? É de eu estar vivendo a vida que eu vivi aqui para trás, quando na verdade eu podia estar vivendo essa. Então, o arrependimento que esse cara aqui, que esse Bruno tem, não é por tudo errado que ele fez. É porque ele poderia, ele tinha essa vida que estava vivendo e ele estava vivendo uma vida diferente daquela que ele tinha para viver. Entende? Então, o arrependimento não é de uma coisa errada que eu fiz, é de não estar vivendo a vida que Deus tinha para me viver. É porque eu estava vivendo uma coisa diferente do que era aquilo que era o plano de Deus. Isso é o arrependimento. Por isso, metanoia, mudança de mente, porque agora não faz sentido eu pensar dessa forma, as coisas erradas que eu fiz, porque agora eu penso de forma diferente, eu aprendi a olhar para a vida através do olhar desse cara aqui que foi salvo, desse cara aqui que foi perdoado, arrependido desde muito antes, que tem um Espírito de Deus que pertence ao reino, que sabe que veio de Deus, que ele pertence ao céu, que ele sabe que é um ser espiritual, que agora ele está aqui na terra experienciando a vida humana apenas para revelar todas as naturezas divinas do Pai, para que todo mundo conheça Deus. Então, o meu arrependimento é, cara, era para eu estar vivendo essa vida. E não é por causa, fiz isso errado. Não, nada a ver. Isso é arrependimento. Porque é isso que é o sentido de metanoia. Eu mudei a minha mente, eu mudei a minha forma de pensar. Tá vendo que não tem nada a ver com no sentido de, aquela coisa, rapaz, eu fiz isso. Não, não é isso. Então, o Espírito Santo é ele que faz essa obra. Foi ele que me trabalhou em mim para me convencer e gerou em mim esse arrependimento. Então, por isso que toda vez que nós falhamos, que nós pecamos, ele trabalha em nós. Gente, o pecado ele tem sim a sua consequência. Deus perdoa, já está perdoado. O cara que está fumando lá tem 30 anos, Luiz Carlos vai perdoar. Ele já está perdoado. Ele já está perdoado. Se ele vai querer aceitar para viver esse perdão, é ele. Eu não sei se já chegou ao conhecimento dele, por isso que nós precisamos fazer esse trabalho. Então, quando você pregar para alguém, não prega para alguém para aceitar Jesus para ser perdoado. Você chega levando para ele boas novas, já chega falando para ele que ele já está perdoado. Ofereça perdão.
Agora, o cigarro que ele fumou 30 anos, pode ser que ele vai colher uma consequência disso. O pulmão deve estar mais preto que carvão, pode morrer. Mas está perdoado. E ponto. Então, você chega apresentando um perdão. Se ele vai aceitar esse perdão ou não, ou rejeitar, aí é isso que condena o homem, tá vendo? Não é a falta do perdão. É rejeitar um perdão que já está oferecido. É você ter uma vida nova, diferente para viver e alguém te apresentar e falar, rapaz, tudo que você fez errado ó, já está resolvido. Você pode viver a vida de cá. Aí o cara fala assim, não, eu quero continuar vivendo a vida de cá. Tá vendo? Aí não é Deus que mandou ele para o inferno. Foi ele que não quis viver a vida de cá. Deus vai fazer o quê? Então o inferno não é um lugar que Deus manda as pessoas que não aceitou a ele. O inferno é o que toda pessoa que não quis a vida que ele tem para oferecer está vivendo. E vai continuar a viver. Certo? Então, quando eu erro, voltando naquele ponto lá, quando eu erro, quando eu falho, o Espírito Santo de Deus trabalha em mim justamente a metanoia. Fala assim, não, ele não trabalha em si aquilo que eu fiz. Ele quer trabalhar na minha mente dizendo o seguinte: olha, o Bruno que Cristo morreu para você ser, ele não pensa dessa forma, ele não age dessa maneira. Entende que não é o errado em si que eu fiz, mas é a maneira que eu vejo a vida que me levou a fazer aquilo. Então é isso que ele trabalha na gente. Então, entenda de uma vez por todas, em nome de Cristo Jesus, arrependimento não tem nada a ver com remorso. Quando você erra, fica triste por algo que você fez, isso é remorso. Arrependimento é mudança de mente, certo? A missão do Espírito, que é englobando para concluir tudo isso que a gente já está falando, nos guiar, na verdade, falar o que recebe do Pai, tudo aquilo que o Pai tem para nos falar é comunicado através do Espírito. E como eu disse lá na frente, o Filho glorifica o Pai e o Espírito, ó, glorifica o Filho, a Cristo. João 16 mostra isso, 13 e 14. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Que coisa maravilhosa. Para concluir, ele veio para habitar em nós, formar Cristo em nós e conduzir-nos à vida de comunhão com o Pai. Quando nós dizemos, quando eu digo e repito muito, né, Deus, o reino de Deus está dentro de nós, Deus você vai encontrar ele dentro de nós. Esse ele encontrado é essa pessoa do Espírito. Porque se nós entendemos a Trindade, de fato, como a essas três pessoas distintas, o Pai está lá no céu, assim como Jesus, que a Bíblia diz isso, né? Deus está sentado no seu trono e Jesus à destra do Pai. Mas a pessoa do Espírito, ele está aqui, morando e habitando dentro de cada um de nós. Nesse projeto, nesse trabalho árduo, que é de formar Cristo em cada um de nós, na medida em que nos aproxima do Pai, para termos comunhão com Ele. Então, que nessa noite, cada um de vocês possa, pelo menos, sentir, mas talvez se não aprendeu muito, se não compreendeu muito, mas ter, que eu tenha conseguido, pelo menos, causar um pouco mais de curiosidade no seu coração, para conhecer mais a pessoa do Espírito, e mais do que isso, compreender bem o que é, de fato, trabalhar dele em nós, a obra dele em nós, especialmente nesse aspecto de quando nós erramos, de quando nós falhamos, porque eu acho que eu não estou sozinho nessa, né? Eu devo ter errado em alguma coisa hoje, em algum momento hoje, posso ser que eu erre amanhã, mas ele está aqui dentro de nós para cada dia nos ajudar a corrigir a rota, a desenvolver e transformar nossa mente, nosso entendimento, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, ser um Cristo. E eu creio que isso é possível, tá? Porque nós temos Ele. Amém? Só queria deixar para vocês que essa parte é só mesmo
identificar e olhar ele como uma pessoa e a ação dele em nós. Mas falando sobre o Espírito Santo, gente, temos para falar sobre os frutos do Espírito, os dons do Espírito, o papel dele na obra de salvação, que vai falar sobre a redenção, sobre a, a, a- é, esqueci o outro ponto lá que eu vi, tá tudo anotado. Então, assim, eu acho que pelo menos mais umas duas aulas aí a gente pode estar conversando sobre isso. Se alguém tiver algo a colocar, acrescentar, alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade. Minha parte é isso para essa noite.